Muito bem-vindo ao canal, eu sou Davi Cavalcante e hoje irei apresentar a inovação que o governo de São Paulo tomou na educação pública. Inovação esta que eu achei muito positiva, por isso que eu estou apresentando aqui no canal e quem sabe seja adotado tanto no governo federal como nos outros estados e municípios. Eu vou focar exatamente no objetivo e também na ponderação geral que é sim possível a educação pública concorrer em pé de igualdade com a do ensino particular. Muitas pessoas acreditam que o dinheiro necessariamente vai prevalecer sobre a iniciativa pública, já que o privado, via de regra, tem um investimento maior e a gestão do recurso também é mais eficiente. Mas vamos focar aqui e depois eu irei abordar uns temas para ficar para questionamento, para cada um de vocês analisarem se é possível ou não, a nível de futuro, a educação pública voltar ao patamar que era antes. E a educação pública já foi muito conceituada. Pode ver que tem universidades públicas até hoje e é melhor do que muita universidade particular. Porque isso daí não pode se repetir no ensino médio e na rede estadual de educação e também na rede municipal. Eu sou uma pessoa que acredita nessa mudança do cenário público. O primeiro ponto é o quê? Sala do Futuro nasceu para transformar a experiência educacional, conectando alunos, pais e responsáveis, com recursos que simplificam e enriquecem o processo de aprendizagem. O primeiro ponto é o seguinte: quando tem essa proximidade tanto do aluno, no caso do filho, e dos pais e responsáveis, faz com que a educação seja melhor desenvolvida. Pelo fato do seguinte: o aluno muitas vezes é uma pessoa nova e não tem essa maturidade de estudar regradamente, pode utilizar de mecanismos para não aprender como deveria. E a escola, tendo a proximidade com o pai, tendo esse sistema de parceria, eh, instituição pública, o professor, pai e aluno, vai fazer com que o conteúdo seja assegurado ao aluno da melhor qualidade possível. Isso daqui é uma grande inovação. Muitas vezes na rede pública, o pai sabe nem o que o filho está estudando e como está o aprendizado do filho. O filho apenas vai para a escola, volta, mas não tem essa conexão. O primeiro ponto é o quê? Acesso centralizado sobre boletins, frequência, tarefas e agentes escolares. Eu acredito que todo mundo que já saiu do colégio conhece pessoas que saíam de casa, falavam que ia para a escola e ia para outro local, ou a popular gaseador de aula, como muita gente chama. Isso daqui já vai pegar direto, vai evitar esse tipo de prática e o pai na palma da mão vai saber se o filho está indo ou não para a escola. E se o filho não estiver indo, ele já vai poder exigir do filho isso com maior facilidade. Inclusive, a frequência escolar é um dos requisitos para benefícios do governo, como família, dentre outros. Que isso daí o governo fez acertadamente vincular a frequência escolar para assegurar pelo menos que o aluno está dentro da escola. Aí a questão do aprendizado já é outro porém, mas pelo menos ele está lá, é um meio disso daí dar certo. O outro ponto é boletim. Não tem como um aluno que passou o período todinho faltando aula, sem estudar, esconder nota do pai. E quando a pessoa é nova, muitas vezes, faz uma determinada besteira de não estudar e tenta esconder esse boletim do pai para não receber a advertência. E isso daí vai acabar. Se ele não estiver produzindo, tiver com alguma dificuldade, naturalmente o pai vai saber por meio das notas. Isso é um reflexo do aprendizado. Lembrando que uma nota não define um aluno. Possa ser que seja o meio que o professor está ensinando que não está compatível com esse aluno, por isso que ele não está rendendo. Tarefas e agenda escolar. Isso tudo daqui permite e dá segurança ao pai que o conteúdo está sendo dado. Vamos supor que na agenda escolar o pai note e basicamente só tem 2 aulas no dia. O pai ele pode sim tirar satisfação no colégio e perguntar o motivo que só tem 2 aulas no dia, o aluno depois fica ocioso. Isso aí o professor e a escola ela vai se sentir obrigada, vai se sentir vigiada para prestar o melhor serviço possível.
O outro ponto aqui é materiais das aulas, que é fundamental. Tem muito aluno que ele presta mais atenção assistindo e não anotando. E com a disponibilização do material da aula, o aluno ele vai estar mais focado em entender o que o professor está dando, com a certeza que ele pode baixar em PDF o assunto e estudar em casa. Tudo que foi dado. Isso é fundamental. Bibliotecas virtuais. Essa biblioteca daqui é também muito importante pelo fato da gente estar tratando com a rede pública de ensino. E via de regra, a população não tem o mesmo recurso dos colégios de elite de São Paulo, Rio de Janeiro, de outros estados, que pagam mais de 5, 10 mil na mensalidade de colégio. A biblioteca virtual ela vai trazer democracia do acesso à educação. Democracia esta que o aluno que não tem recurso nenhum, ele vai poder acessar um material de qualidade gratuitamente da plataforma do colégio. Por isso que o governo do estado ele tende a fazer parcerias com boas editoras de livro para disponibilizar um bom conteúdo. E muitas vezes o aluno ele aprende mais lendo livros e do que na própria aula, o material que o professor fornece. E se o aluno ele estudar antes da aula, o desempenho naturalmente dele vai aumentar. Ele está indo para uma aula para tirar dúvidas. Outro ponto importante é o que? Plataforma para redações e estudos. A questão da redação, o que acontece? Na rede de ensino, tanto particular como privado. Isso daí eu posso dizer porque eu já presenciei várias situações desse tipo. A professora, toda vez, ela vai dar aula de redação, mas não significa que o aluno ele vai fazer semanalmente pelo menos 2 redações, 3. Isso aí 95% não acontece para o aluno. E um aluno, ele só aprende se ele fizer redação e escrever. Um escritor, ele chegou nesse patamar porque ele escreveu muito, errou muito, até refinar a maneira de escrever e passar conhecimento. A língua portuguesa, ela é uma língua complexa e depende também do exercício para fixação, principalmente de várias regras, tanto de regência, concordância, acentuação, a questão do hífen. Isso daí a pessoa aprende principalmente exercitando por meio de redação. E essa plataforma daqui vai permitir sim essa situação. Existem muitos alunos que gostam até de escrever, mas quando vai para o colégio tem a limitação. O único professor tem mais de 500 alunos. Se for um aluno escrevendo uma redação por semana, o professor ele tem de ler mais de 500 páginas. Estou supondo que seja uma página de redação. Geralmente é menor. É algo pequeno, de 20 a 30 linhas no máximo. Mas vamos supor que seja uma página. O professor teria de ler 500 páginas por semana, se fosse uma redação por semana, e a gente sabe que isso é humanamente impossível. Por isso que a questão de aprendizado de redação no Brasil é muito precário. Aí isso tudo tem de ser estudado e combatido. E essa plataforma de redação, sendo bem feita, vai ajudar bastante. E aqui de estudos, de maneira geral, aqui ele não especificou como é. Ó, tudo em um só lugar, facilitando a organização de rotina escolar. Um ponto que aqui não diz exatamente é o que deveria ter, que é até uma sugestão, é até para debate. O professor ele deveria criar um cronograma de estudo de acordo com o aluno. Isso daí é muito importante para o aprendizado. O que é que o aluno ele vai estudar na segunda-feira? Vai ser matemática, biologia, química, física ou vai ser história? O aluno ele tem de ter esse estudo. Não adianta a pessoa botar o conteúdo e o aluno sair estudando de maneira aleatória, termina sem aprender nada, se sente incapaz e termina travando. Isso daqui deveria estar constando também. Ele se preocupou em pontos importantes, sim, mas não se preocupou no gerenciamento do conteúdo que o aluno tem de estudar. E até por meio desse gerenciamento ele pode ver a eficácia e efetividade deste programa. Vamos supor que ele coloque a predominância de matemática, já que o Brasil é carente na área de ciências exatas. E note que o resultado foi bom. Isso daí ele vai ter uma estatística para apresentar no colégio, numa rede de educação, para ter a melhora. E assim vai. Observe aqui, ó, acesso gratuito com isenção de dados móveis. Isso aqui é bom, porque hoje em dia todo mundo tem celular e muitas vezes não tem condições de ter um computador, mas celular todo mundo tem. Aí isso aqui é muito bom. Eu vou ficando por aqui.
eu peço que todos vocês comentem, compartilhem e opinem também a respeito dessa situação. Um ponto só para fechar é que esse programa daí, ele mostra que, de certo modo, tem sim como o governo federal, estadual, apresentar um sistema de ensino muito bom para o aluno, da maneira digital. Caso o aluno não tenha condições de ter um computador em casa, poderia montar uma sala de computação para o aluno acessar esse material quando quiser para estudar. O aluno não tem computador em casa, ele pode se dirigir ao colégio e estudar no computador a quantidade de horas X, já que é muito aluno para pouca máquina, poderia fazer isso. E uma vez centralizando o aprendizado, tendo uma plataforma de vídeo aula, poderia sim fazer uma padronização de estudo. Todo mundo receber um conteúdo X de maneira igual. Aí isso aí seria uma padronização. O Estado não iria gastar muito, inclusive ele poderia contratar um professor de renome de história para ensinar. E ele deixa na plataforma dele e depois só vai replicando. Isso aí seria muito mais barato que contratar uma série de professores de história, por exemplo. Isso é apenas uma sugestão. Eu estou apresentando esse ponto aí até para todo mundo ver que é possível sim a educação mudar vidas e o governo também fazer a parte dele, dando possibilidade sim de uma pessoa mais humilde crescer na vida e ter o lugar que ela almeja e merece. Muito obrigado a todos e até a próxima.